4 horas, né? Nesse momento, só céu de brigadeiro, né? Na cidade de Pelotas aí e região. Para quem quer ir para a praia, ótimo, né? Um ótimo momento. Eu retomo, né? Com o Dr. Newton o assunto, né? Ainda da depressão, porque acaba que você fica, né? Quase dependente, né? De um tratamento medicamentoso e que parece que às vezes não consegue nutrir, não consegue, né, vencer, ainda mais em determinadas épocas, né, do ano. Mesmo assim, com medicamento, você ainda mantém-se depressivo. Né? Bom, tu perguntavas no bloco anterior, Leandro, de que qual é o momento em que o paciente deve parar de tomar o medicamento para a depressão. Quando ele curar a depressão com um suficiente tempo, ou seja, uma vez que ele saia do quadro depressivo e passe um tempo seguro, ele pode começar a diminuir a medicação sob orientação médica. Então ele vai revisar a medicação, os seus sintomas, o seu quadro clínico com o seu profissional e a partir daí então vão estabelecer novas regras com a medicação. Vai ficar com uma dose ajustada só, uma dose pequena, ou vai ir baixando aos pouquinhos. Todo antidepressivo deve ser retirado aos pouquinhos, avaliando toda a sintomatologia que vai surgindo, se a pessoa consegue resolver o seu problema sem efeitos colaterais e ao mesmo tempo sem que haja uma regressão nos ganhos da sintomatologia. E uma vez que isso seja realizado, a pessoa então ficará sem medicação ou com uma medicação mínima, digamos assim, de manutenção. Mas ele vai carregar com ele para algumas situações depressivas, vamos dizer assim, Bom, melancólicas, né? se a pessoa simplesmente se medica, ou seja, é tratada medicamentosamente, é evidente que aquilo que levou à depressão, desconsiderando a parte bioquímica, não está resolvido. Deixa eu inserir o ouvinte. Alô, bom dia? Pois... Sim. Eu estou sem volume, Leandro, se tu puder dar um pouquinho mais. Obrigado. Não entendemos. Eu só queria fazer uma perguntinha. A criança foi... Ele queria fazer uma pergunta, Luísa. Você... A criança foi informada dessa cirurgia e tudo mais? Tá bem. Tá ótimo. Obrigado pela sua ligação. Né? Um ótimo Natal para a senhora. Né? Tá aí um caso mais específico, né? Os casos genéricos, é evidente que nós não vamos entrar em nenhum detalhe dessa criança, porque seria um absurdo tentar desenhar qualquer tentativa de compreensão, né, Leandro? Mas genericamente, para que os pais possam ter uma orientação, de qualquer maneira, essa criança já está em tratamento. Eu entendi que tratamento psicológico e psicopedagógico, se não está em tratamento psicológico, seria muito importante colocar essa criança especificamente em tratamento psicológico, além da parte psicopedagoga. Normalmente, os transtornos de aprendizado estão relacionados com segredos familiares. Então, se os pais... em que condições essa criança foi concebida, se é um filho adotado, se é um filho legítimo, se foi uma concepção desejada, não que tenha que falar sobre o fato de ser desejado ou não abertamente com a criança, mas é importante que os pais pensem nisso. Se foi desejado, se os pais, se houve situações de traição na família e essa criança percebeu ou assistiu, se os pais têm o hábito de não conversarem num nível que a criança possa entender sobre as coisas da casa, lutos, mortes, mudanças, filhos fora do casamento,
e assim por diante. Segredos familiares, origens de determinadas coisas que não são comentadas abertamente para a criança. Então, normalmente os segredos, e aqui é só uma orientação, digamos assim, genérica, normalmente os segredos causam bastante perturbação, distúrbios no aprendizado. A criança que não pode ler, não pode escrever, ou seja, não pode aprender, é uma criança que por algum motivo internamente se sente proibida de esclarecer coisas. Ela racionaliza, né? Que ela, no fundo, ela sabe, né? Sim. Determinadas coisas que incomodam, então ela não quer guardar. Isso? Ela não pode desenvolver tarefas que capacite ou habilitem ela para descobrir coisas. E o aprendizado é uma ferramenta que leva para a descoberta. O ensino, a educação é uma ferramenta para a descoberta. Então, normalmente essas crianças têm histórias encobertas, que não são faladas em casa. Às vezes pela dinâmica da família, outras vezes por dificuldades da própria criança, de se angustiar, de se enfrentar ou tomar contato com algumas coisas, e os pais, por carinho, poupam, ao pouparem, criam esse tipo de transtorno sem saberem, etc. Qual é a saída? Caso existam segredos, que esses segredos sejam revelados para a criança, para que ela possa se sentir autorizada a seguir adiante na sua investigação. Essa criança, por algum motivo, está proibida internamente de investigar, de aprender. Não deixa de ser um mecanismo de defesa. E de submissão ao mesmo tempo, porque se a criança entende que o tema que ela não pode esclarecer é altamente contagioso e angustiante para os pais, ela, por amor aos pais, se submete e deixa... É claro que isso nós estamos falando de uma forma genérica. De repente não é a situação dessa criança que a pessoa tinha ligado. Assim não. Nós temos outro ouvinte na linha. Alô, bom dia. Tá bem, né, Neri? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem. Tá perfeito, Neri. Um grande abraço. Aí o Neri Lascano, né? E agora ele tá participando menos, né? Mas é sempre bem-vindo, porque ele tem suas posições, suas opiniões são interessantes, né? E sempre somam, né? E o Neri nos acompanha há muitos anos. Eu confesso que eu sinto saudades, às vezes até me preocupo quando ele fica muito ausente. Eu compartilho com o Neri a ideia do Feliz Natal, embora eu não tenha uma formação religiosa e muito menos praticante. Toda pessoa que estuda ou que pensa cientificamente se afasta das crenças porque são incompatíveis uma com a outra, mas isso não me faz menos humanitário, menos espiritualista no sentido científico da palavra, se é que a gente pode usar isso no sentido de... Em buscar a melhor essência. E essa é uma época maravilhosa para que a gente possa estimular as pessoas a estarem juntas, aproveitar o momento em que há uma predisposição interna para que as pessoas queiram estar juntas, refazerem relações. Ser solidário é ser humanista. Assim E humanista é o lado bom, o aspecto bom de qualquer ser. Sem precisar ser religioso, assim não há problema. Essa é uma característica do ser humano, não da religião. Mas quando independentemente das religiões utilizem, está bem, cada um vive como quiser e tem a liberdade de exercer os seus desejos. Agora, voltando à situação que eu acho que era o que tu ias falar, da depressão, ele fala situação traumática. Traumático. Bom, o trauma pode ser muita coisa, pode ser um luto, pode ser uma perda, pode ser uma má relação, com
com os pais, né? Então, para que um trauma desencadeie numa pessoa uma depressão, é necessário que existam predisposições. Ou seja, se o indivíduo está seguro nas suas relações, teve boas experiências e ele recebe um impacto muito forte, como por exemplo a morte do pai, a morte da mãe, a morte de um filho, uma perda financeira muito grande, uma perda financeira que abale a estrutura familiar, que mude muita coisa na vida do sujeito, se ele tem um mundo interno com boas experiências, esse mundo interno vai ajudar ele a absorver esse impacto de uma forma mais tranquila e vai gerar forças para que ele possa dar a volta por cima e se restabelecer. Que ele vai ter uma compreensão diferente. Quando uma situação traumática desencadeia um quadro depressivo severo, é sinal de que essas questões não estavam bem consolidadas dentro da cabeça do indivíduo. Houve falhas no passado que fizeram com que um impacto desencadeasse ou desencadeie aquelas vivências que o indivíduo tinha fechado as 7 chaves dentro da cabeça dele. Então, suponhamos que uma pessoa que tenha se desenvolvido com a sensação de que ela tinha que lutar pelo lugar dela, que não era fácil, que era difícil, que os pais não percebiam muito as necessidades dela, não davam com fartura, estavam perdidos na vida, conectados com outra coisa, ainda que seja pela sobrevivência da família e tudo mais, e que essa criança se construiu psicamente, para dizer de uma maneira fácil, e para as pessoas nos entenderem em casa, e foi se encaixando na vida, se estruturando de tal forma que essas vivências foram neutralizadas ou foram, de alguma maneira, acomodadas dentro dela, e ela chegou na vida adulta mais ou menos estruturada, funcionando mais ou menos de forma adequada, mais ou menos, eu estou dizendo, em condições normais isso tudo funciona bem, mas se ela receber um impacto muito grande que ultrapasse a capacidade, ela se desmorona, se desorganiza. Ao se desmoronar ou se desorganizar, essa estrutura, digamos assim, com algumas falhas, assume o comando da personalidade e volta a se manifestar. Então o indivíduo passa a sentir coisas, apesar da vontade dele, ou independentemente da vontade dele, que ele não consegue controlar, e aquilo vem e invade a pessoa e assume o comando. Então, a situação traumática foi só um gatilho que desencadeou algo que estava mais ou menos acomodado, mas não de forma suficientemente estruturada. É como se nós construíssemos uma casa com uma massa, com alicerce com pouco ferro, um traço de concreto não tão específico para aquela carga que vai em cima, fazemos as paredes com uma argamassa que não é tão boa, que tem mais areia do que cimento ou cal, e vamos rebocando e fazendo tal, até que um dia cede um vento ou uma chuva muito intensa que cede. E aparece o problema. E aparece o problema. Então, o problema foi a chuva? O problema foi o vento? Não. O problema é que nós construímos aquela casa com... Sim, já existiu o problema. O vento foi uma outra situação. Essa é a situação traumática. O Newton, resgatando um pouco do início, né? A gente falou que a essência do ser humano. O que é essência? Né? E aí a gente falou aspectos bons e ruins. Os aspectos bons seria o humanitarismo, a solidariedade, que hoje se fala muito, né? Ainda mais no dia de hoje. Né? Solidariedade é uma palavra do momento. Né? Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, né, Leandro? Porque tu mesmo fizeste menção no início do programa de que uma pessoa pode se aproximar da outra vestida de cordeirinho e só para poder entrar no rebanho, né? Claro. É a raposa que entra no galinheiro disfarçada de galinha. É solidário, mas com interesse... Nós não vamos mais usar essa palavra solidário para essa pessoa, né? É claro. Um indivíduo que tem aparência de padre, fala mansamente, etc. Agora, Newton... E é pedófilo. Né? Perfeito, mas aí eu te pergunto o seguinte, nós temos os aspectos, né? A essência do ser é ser solidário, é ser... Né? humanitário. Nos né? aspectos positivos. Nos aspectos positivos. Mas aí eu lhe pergunto, isso é o significado? Porque uma coisa é a essência, outra coisa é o significado. O significado de vida para muitos, né? É ser solidário, ser humanista a vida inteira.
Outros têm como quase significado de vida acumular, 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 e ele também vai dizer, não, mas a cada vez que eu cresço, eu vou aumentando o número de pessoas que eu emprego, né? Ele não deixa de estar ajudando o andar da carruagem, né? Olha, nós temos políticos, por exemplo, que autêntica, verdadeiramente são pessoas que realmente querem ajudar o outro, pensam no outro, e a política é uma profissão que exige, eu digo profissão, os políticos geralmente não gostam que se chame política de profissão, né? Nos dias de hoje é uma profissão, né? A vocação deixou de ser há muito tempo, né? Mas eu sou médico e tenho vocação humanitária. A minha vocação humanitária é uma pré-condição para que eu seja médico ou psicanalista. Um político tem que ter uma vocação humanitária muito grande para poder exercer a sua função, que é ser político. Então, bom. Mas a essência da política é a violência, né? A violência da construção de um Estado. Não deveria ser. Então, quer dizer, a ética porque se nós pegarmos o conceito da palavra ética, né, é o bem comum, né? Olha, fazer o bem comum. Agora, um órgão que surge da violência, né, até onde, né, qual é a ética dessa, olha, dessa vocação? A falha está na origem. A falha está na origem. Se tu me disseres que tu queres fazer o teu filho ser uma pessoa que respeite os outros, então por isso tu espanca ele cada vez que ele se porta mal. Se tu quiseres me dizer que tu quer que teu filho seja um grande profissional, que estude, que faça uma universidade, que seja uma pessoa bem formada, e cada vez que ele tira uma nota baixa, tu espanca ele porque ele tirou a nota baixa, certamente a pessoa que tu estás formando não vai chegar onde tu estás imaginando. Ela vai ser violenta. Violenta ainda que conviva civilizadamente com as pessoas, mas toda vez que ela tiver que tomar uma atitude, a violência vai brotar primeiro e antes de mais nada. Por quê? Porque ela foi violentada, ela foi treinada para ser violenta. Então ela vai, em condições normais, se comportar como uma pessoa comum e silvestre, mas em situações de estresse ou de necessidade de sobrevivência ou de atitudes que exijam atitudes, a violência vai aparecer como uma solução. Bom, esse é o erro da origem. Eu acho que uma pessoa, para exercer a política, para exercer a medicina, para exercer uma infinidade de profissões, ela não tem que ter a violência na sua base como o mais importante. Ela até pode ter tido a violência como algo importante, presente, mas ela tem que lutar para que essa violência seja neutralizada, deixada de lado e neutralizada por situações mais humanitárias, mais pacíficas, mais amorosas. Se esse indivíduo tem êxito nessa luta interna, vai preponderar dentro dele os aspectos mais positivos. Então ele vai saber o que é violência, ele vai entender o que é a violência, ele vai até poder em determinado momento, se for necessário, reagir violentamente, mas ele não vai exercer a violência no cotidiano. Ele vai saber do seu potencial de descontrole, de loucura ou de ataque, digamos assim, mas ele vai deixar aquilo de lado. Ele muda a forma de violência, mas às vezes continua sendo violento. Bom, porque no caso, tu pode entender a violência como violência física, né? E a violência de estratégias, né? De manipulações, de enganar, como a gente vê, né? Os nossos políticos são muito hábeis, né? Em enganar. Isso é uma violência, né? Então, eu acho que, pensando cientificamente, que o indivíduo que se comporta dessa forma é o indivíduo que não resolveu a violência dentro de si. Ele só disfarçou, ele só criou uma máscara. Disfarçou para si e para os outros, mas ele sabe que ele é violento, ele sabe que ele está cometendo um crime, tanto é que ele se esconde. Todas essas pessoas que andam por aí que nós temos visto são pessoas que se escondem. E tem muito medo de serem colocadas à vista, por quê? Porque sabem que são criminosos, são violentos no exercício do crime, digamos assim. Bom, então o indivíduo tem consciência. Ele não quer ou não pode deixar de ser. Ele não deveria estar nessa função. As pessoas devem ser banidas pela população e substituídas por pessoas mais saudáveis, do ponto de vista da sua formação psíquica. Agora, essa ideia de que a política exige a violência, o atacar, o guerrear, o ganhar dinheiro matando os outros, levar um povo ao extermínio para poder ficar com o que é dele, nós estamos priorizando o pior que existe no ser humano.
de alguma forma nós somos responsáveis por isso, na medida em que nós achamos bonito e legal sermos poderosos porque matamos o outro e ficamos com o que é do outro. Muitos povos vivem assim. Se nós pegarmos toda a colonização, foi feita assim. Ainda hoje as multinacionais pensam assim. Não, vamos abrir uma sucursal lá, uma filial nossa lá naquele paísinho lá, porque é um povo que eles nem pensam, vamos mandar os piores carros para lá, vamos botar os piores materiais, vai morrer gente, mas, cara... Um preço a pagar. As companhias que, de repente, tu compras um serviço e que o serviço não é prestado e eles já calculam o preço de fazerem errado, porque só de 1.000, só um ou dois vai entrar na justiça reclamando e eles vão ter o lucro de 999. Vale a pena que um ou dois só entrem na justiça e vale a pena fazer tudo errado, porque ainda assim nós vamos ganhar dinheiro. Então, existem pessoas que calculam isso o tempo todo, em todos os lugares. Bom, mas aí nós estamos com o pior do ser humano. A questão, e eu acho que o que está por trás, nós vamos mudar o ser humano com relação a isso? Não, nós não vamos mudar o ser humano, porque a maldade faz parte da essência do ser humano. Assim como existe a bondade, existe a maldade. A questão é como nós lidamos com isso. Se nós temos dentro de nós a maldade, a bondade e as pessoas prioritariamente, se nós olharmos a história da humanidade, olharmos as notícias, todas as pessoas importantes no mundo, via de regra, têm comportamentos estranhos. Do ponto de vista de criarem teorias ou terem atitudes, como tu dizias, que vão passando a perna num no outro, enganando, encontrando a lei para furar, encontrar benefícios e vantagens para o seu país ou para si, em detrimento das outras pessoas, mesmo pessoas absolutamente inocentes, incapazes de se defender, despreparadas, e o mundo todo fica olhando e, bom, fica por isso mesmo, porque agora é a tua vez, depois vai ser a minha, eu também vou fazer igual. Então, bom, mas nós temos então, nas relações humanas, um certo destaque, um certo privilégio para as coisas ruins. Depois nos queixamos, porque quando isso se volta em contra de nós, gritamos, choramos, esperneamos, mas logo depois esquecemos e fazemos igual, porque a vantagem é nossa. Então lidamos um pouco como se fosse uma quebra de pulso, um tentando dominar o outro, um tentando se impor sobre o outro, e o que pode mais chora menos. Não é carência de significado, Nilton, né? O termo significado não como essência, né? Mas tu precisa de um significado, às vezes, para tu continuar a viver, a continuar a buscar coisas, né? Olha, Leandro, nós não vamos resolver e nem ter uma compreensão profunda disso em termos de resolução olhando para o adulto. Isso tem que ser resolvido com a criança. Ou seja, se cada pessoa em casa tiver uma boa relação respeitosa com seus filhos, nós, 20 anos depois, jogamos na humanidade pessoas com formações diferentes. O significado de vida para quem está com 60 anos não é o mesmo significado para quem está com 10. Sim. Mas será que quem está com 10 pensa no significado como quem está com 65? Um exemplo, né? Parece que tu busca aqui significados que tu não buscava antes, né? O porquê. Mas deixa eu inserir o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, pois não. Certo. Obrigado. Uhum. Ótimo. Certo.
Uhum. Uhum. Certo. Sim. Luciana, tu me dá só um segundinho, por gentileza. Nós vamos ter que interromper em função do próprio programa, da dinâmica do programa. Eu vou comentar algumas coisas ao vivo para ti, tu, por gentileza, poderias acompanhar pelo rádio, senão nós vamos terminar transformando o programa de hoje numa sessão de psicanálise. Mas, Então, não nesse sentido, mas no sentido de que tu vais, pela tua necessidade atual, tu vais terminar falando e de repente até vai te expor um pouquinho. Então, para te cuidar e te proteger, eu vou fazer alguns comentários, 2 ou 3 comentários que são bem pertinentes, e te pediria até que se tu quisesse, levasse para a tua terapia pessoal e aprofundasse mais e tratasse de ver com o que tu podes relacionar isso aí. Tá ok? tá bom, Luciano? Obrigado Eu que pela tua agradeço. participação. Tá ótimo, beleza, obrigado. Né? Meu cachorro participou agora. Nós vamos fazer um intervalo, ou preferes falar agora? Eu falo agora. Fala agora, então, para ficar direto. Direto. Né? Duas coisas chamam a atenção no caso da Luciana, claro, novamente, nós não vamos nos aprofundar na situação dela, é humanamente impossível, não é ético e muito menos científico. Mas, genericamente, através da experiência, algumas coisas a gente já viu com relação a esse tipo de sintomatologia que ela apresenta, e 2 coisas são chamativas que eu gostaria de comentar, até acho que ela deveria levar para a terapia individual dela e dar uma voltinha de parafuso e aprofundar. Um é que as pessoas que já desde muito cedo se envolvem com o tema da morte, devem buscar na sua origem irmãos mortos nascidos e que tiveram alguma doença e morreram, e os abortos. Os abortos são muito comuns, abortos que não foram comentados, ou às vezes até que foram comentados, famílias que tiveram, mães que tiveram muitos abortos, abortos espontâneos ou abortos provocados, onde essa criança de alguma forma se viu envolvida com o tema da morte. Para que uma criança desde pequenininha tenha esse culto à morte e brinque com o tema da morte, evidentemente que ela não está falando da sua própria morte naquele momento, mas ela está dramatizando ludicamente através dos brinquedos um tema que em casa por alguma razão foi presente, entrou pela janela, digamos assim, não foi conversado, não foi discutido, ou até foi, mas de forma insuficiente, ou traumaticamente ela ficou fixada, e aqui voltamos ao Neri, não como uma situação só desencadeante, mas fixadora, digamos assim, de determinados conflitos que faz com que a pessoa não possa resolver, porque o psiquismo é muito novinho, muito precoce, não tem uma estrutura suficientemente grande como para resolver o impacto disso, morte de avós, morte de pai, morte de pessoas queridas, morte de babá, que a morte fica muito presente na cabeça da criança e ela passa de alguma forma a dramatizar isso no seu dia a dia. Inclusive as tentativas de suicídio e tudo mais depois certamente estão relacionadas com esse tema. A outra questão tópica que eu gostaria de colocar e que também vale a pena dar uma voltinha de parafuso
em terapia individual é o fato da bipolaridade. Porque no momento em que ela diz que o pai dela era o médico e o monstro, era boa pessoa quando estava sóbrio e se transformava num monstro quando estava embriagado, essa dinâmica de uma coisa e de outra, ela dramatiza na bipolaridade. Então, como buscar e aprofundar isso para entender o que se é possível que essa dinâmica por identificação com esse pai tão amoroso, digamos assim, quando estava bem, que faz com que o indivíduo assuma essa modalidade de funcionar. Monstro e normal, deprimido e maníaco, eufórico e deprimido. Tá bem. Newton, eu vou fazer um intervalo, né? Ainda sobra alguma coisa para falar, né? Depois a gente vai sobre esse assunto. Mas até para deixar a nossa ouvinte com uma resposta, né? Em parte de resposta, que não é o objetivo tratar. Certamente não, é só um comentário muito superficial. Mas a gente vê assim, que compromisso de levar uma mensagem, né, para o nosso perfil de ouvinte, né? A gente percebe pelo que ela falou, a maneira como ela é uma pessoa bem, ela pode muito bem racionalizar, né, Newton? Uma pessoa de boa formação. Uma boa formação, ela vai racionalizar. De agora é engraçado que a gente muitas vezes racionaliza para o mal, para se deprimir, né? E não racionaliza para se resgatar. E a pessoa que tem essa ideia de que ela vale pouco, que tem o tema da autoestima, tu vê que em algum momento, quando eu interrompi, ela automaticamente ela considerou que ela estava estragando o programa, prejudicando o programa. Até ao contrário. Ao contrário, só acrescentou. A gente só, quando a gente pensa assim e deixa esse lado ruim, escolher que a gente está mal, né? A gente só incrementa, né? Então, isso é uma característica da pessoa depressiva, ela sempre se julgar ruim. Então, ela fica muito à mercê dos ataques internos, porque uma depressão, na verdade, não tem que ver com a realidade externa, tem que ver com a realidade interna. São ataques que a pessoa recebe dentro de si, como se fosse uma voz dizendo para a pessoa muito forte: tu não presta, tu não serve, teu pai bebia porque tu não eras interessante, etc, etc. Vamos pensar que fosse uma coisa assim. Então a pessoa se afunda, porque isso é muito fundamentado internamente. A pessoa se afunda e passa a acreditar na voz, embora a voz seja totalmente incorreta. A voz já é a doença. O certo é que a pessoa era uma vítima naquele ambiente, ela não era causadora de nada, era um bebê, uma criança pequenininha. Qual é o poder que uma criança pequenininha tem de fazer com que os pais briguem, ou que a mãe aborte, ou que o pai beba, ou que perca a sua economia, suas empresas e tudo mais? Zero a possibilidade. Mas ela, melancolicamente, passa por uma distorção do psiquismo dela, por incapacidade do psiquismo muito precoce de entender as coisas como nós adultos entendemos, passa a ver dessa forma. E aí ela é atacada internamente, ela fica muito vulnerável, porque o tempo todo ela é criticada. Os temas são sempre vai pedindo outras perguntas, né? Mas a gente interpreta os nossos pais de acordo com o nosso tempo de vida e de acordo com as nossas vivências. Né? A maneira como eu interpretava meu pai com 5 anos não é a mesma que com 55. Embora aquela interpretação dos 5 anos perdure até hoje. Mas perdure e interfere nas minhas escolhas. Deixa eu fazer o intervalo e já voltamos. Que é isso?